pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de astronomia de exposição aqui no canal Olympic Birds, e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês um tema muito recorrente nas provas seletivas presenciais, mas que tem o seu pé ali nas seletivas online. O tema de hoje é carta celeste. Para quem estudou um pouquinho das provas de Barra do Piraí, deve ter visto que carta celeste tem uma prova específica, que começa ali em barra zero, que é como está sendo chamada a primeira etapa presencial, e se estende até o fim do processo seletivo. É justamente por causa disso que a gente resolveu estar trazendo essa aula hoje como uma forma de introdução a esse novo tema. E o que seria, antes de mais nada, a carta celeste? A carta celeste ela é uma projeção bidimensional plana de uma região da esfera celeste. Então, nós temos aqui a nossa esfera celeste, esse globinho aqui eu vou estar representando, e aqui uma folha de papel que é onde a gente quer fazer a nossa projeção. Quando a gente resolve projetar, existem inúmeras formas de estar realizando isso. E pela cartografia você deve estar conhecendo, já que isso é abordado um pouco em geografia nas escolas. Nós temos, por exemplo, a projeção tangencial, nós temos a cônica seria em forma de cone, vai ser um pouco difícil estar fazendo aqui, mas temos também a cilíndrica. Existem diversas formas que a gente vai estar utilizando que não é necessário você estar sabendo, mas é necessário vocês terem essa pequena noção para que a gente consiga estar desenvolvendo esse assunto com mais facilidade. Bom, dito isso, a gente pode continuar aprendendo as propriedades desse novo conteúdo. E quais seriam as propriedades dessa projeção? A primeira e mais importante delas é a imperfeição. Isso não é muito cobrado nas provas seletivas, essas propriedades e muitas das coisas que eu vou estar falando aqui nas aulas, mas o que é importante é você ter essa noção para assim você estar conseguindo entender o conteúdo com facilidade. O que acontece? É muito difícil você estar encontrando materiais específicos de carta celeste na internet. Então, eu resolvi trazer aqui tudo que eu consegui achar, tanto do ramo da cartografia, como do ramo da astronomia, que se unem aí, nesse caso, para estar gerando esse novo conteúdo, que a gente pode estar utilizando aí para estar gerando mais facilidade nesse ramo. Quando eu comecei a estudar, eu estudava basicamente por provas passadas de carta celeste, tanto das provas de Barra do Piraí, como dos treinamentos. E isso, você percebe que deixa um pouco a desejar no quesito teoria. Você entende ali como funciona a prática, entende como está funcionando ali essas medições, mas você não entende o porquê isso acontece assim. E é justamente isso que eu quis trazer aqui para vocês, uma ideia básica de como isso funciona, para que, ao contrário do que eu fiz, que seria começar com a prática e depois para a teoria, vocês consigam estar tendo uma boa base na teoria e assim estar conseguindo evoluir bastante, porque quando vocês têm essa noção, a evolução é máxima, aí na parte da prática de vocês. Tudo bem? Além disso, eu vou estar trazendo um pouco da prática hoje, para vocês também não ficarem preocupados, porque essa aula ela é bem focada no ramo aí das provas seletivas. Vamos então para as propriedades. A primeira é a imperfeição. O que acontece? Quando você vai realizar a projeção de algo tridimensional em uma folha aqui, no caso bidimensional, você acaba perdendo alguns detalhes, ou seja, algumas características dessa projeção são deformadas. Existem algumas principais características deformadas, são a área, a distância, nesse caso a gente está se referindo à distância ao centro, e a forma. A forma seria o ângulo local de certa área da projeção. O que acontece? A principal coisa que pode gerar dúvida aí seria da distância, porque quando eu estou me referindo à distância ao centro da carta, normalmente é a distância zenital. Normalmente as cartas, principalmente nas provas seletivas, elas abordam como centro da carta o zênite do local. E quando você apresenta essa deformação na distância, você basicamente faz com que a distância ao zênite ela não seja proporcional à distância real. Tudo aí está ligado à proporção, tudo bem? Então, quando eu falo aí dessas deformações, é deformação no nível de proporção, de não seguir ali a escala. Essas imperfeições também estão bem visíveis na parte da geografia, você já deve ter conhecido aqueles diversos modelos de mapas que apresentam ali as suas deformações. É bem mais fácil estar visualizando isso na parte da geografia, porque você já tem um conhecimento ali, aquela visão do mapa mundi, mas na astronomia é muito similar, e é por isso que vocês não precisam ter medo, porque é um conteúdo bem legalzinho. Vamos então agora para a segunda característica importante, a segunda propriedade importante dessa projeção. Muitas das cartas elas apresentam as coordenadas celestes bem visíveis, e eu trouxe para vocês essa carta aqui, ó, de um site que eu gosto muito, que eu indico também para quem está começando a estudar, que é o Heavens Above. Esse site você pode estar pesquisando aqui direto. Você consegue estar gerando além de cartas, existem diversas outras funções ali ligadas à astronomia, que para quem gosta é muito legal, além de estar os utilizando para estudos, até mesmo para um pouco de lazer.
Aqui eu tenho aqui a projeção de uma carta celeste. Você pode estar percebendo que é, como eu disse, uma carta celeste que o centro da carta coincide com o zênite. E aqui no lado você pode estar vendo todos esses números como um grande transferidor. Mas ao contrário, a gente está se referindo aqui aos ângulos de azimuth. E é isso que eu queria estar dizendo. Na maioria das cartas, elas apresentam as coordenadas bem visíveis. Aqui no caso, o azimuth. E as coordenadas não, os pontos cardeais bem visíveis também. As provas seletivas presenciais, principalmente as iniciais, elas gostam muito de estar cobrando os pontos cardeais. Então, por exemplo, você está achando norte-sul, leste-oeste, é uma coisa que cobram bastante para você estar percebendo se você conhece ou não tanto a identificação de partes da carta, como também a parte de estar entendendo como funciona o movimento diário dos astros. Então, todas aquelas dicas que eu dei na aula de movimento diário, é muito importante você ter aí guardadinha na hora da prova da carta celeste. Voltando aqui, nós temos agora a terceira coisa, que acho que você já tem uma noção bem melhor, que é ligada à magnitude. Quando caem as provas, principalmente nas provas seletivas online, isso está bem visível, e até em prova da UBA, tá, isso aparece, que é você está vendo que quanto menor a magnitude, ou seja, quanto mais brilhante a estrela, maior aparece a sua representação na carta. E isso é basicamente para estar facilitando a sua leitura, assim como botar as coordenadas, isso auxilia ali você estar interpretando o que aquela carta quer te dizer, digamos assim. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas estrelas mais brilhantes, representadas por pontos maiores. Temos até o planeta Júpiter aqui, como você pode estar vendo. Aqui temos a linha da eclíptica, por exemplo, que está representada também. Mas voltando aqui às estrelas, nós temos estrelas mais brilhantes, representadas por pontos maiores. Estrelas menos brilhantes, praticamente invisíveis, nem aparecem direito na carta de tão pequenas que estão. É basicamente isso que a magnitude quer dizer, mas eu não vou estar me prendendo muito a ela, porque com certeza você já tem uma noção bem boa disso. Vamos então, deixa eu estar ajeitando aqui, pronto. Vamos então para a próxima parte, que é uma parte que eu resolvi colocar para vocês, mas que normalmente não cai nas provas seletivas. Por quê? Asterismos ou limite das constelações. Você não é obrigado a estar sabendo os asterismos. Primeiro porque diversos modos de estar identificando as áreas do céu utilizam diferentes asterismos, porque é literalmente só o desenho que teriam as estrelas. É só essas figuras formadas pelas estrelas. Mas as áreas do céu é legal vocês terem só uma pequena noção, porque algumas provas gostam de estar cobrando isso. E apesar de parecer ser fácil, você acaba percebendo que algumas áreas do céu não coincidem com a intuição que você tem. Então, você está se confundindo ali, está errando uma questão, acaba sendo ali um ponto que não é muito legal de você estar tendo experiência. Então, apenas estar tendo essa ideia é bem legal, mas estar decorando eu não indico, porque asterismo é o desenho, nunca foi cobrado em provas das seletivas, e a área do céu pode ser cobrada, por exemplo, vamos pegar aqui a Lua. Nós temos aqui a Lua visível. Ele pergunta ali em qual constelação está a Lua e você tem que saber se essa área do céu corresponde à constelação de Ofiuco ou de Escorpião. E assim você tem que estar respondendo a questão de forma satisfatória. Beleza? Uma dica também muito legal é que muitas pessoas gostam de estar estudando por meio de asterismos. Várias pessoas acham mais fácil identificando os formatos do céu por meio dos asterismos. E também, se você é uma das pessoas, eu indico esse modo de estudo porque você está identificando por meio das formas, até que com o tempo que você vai estudando as formas se formam automaticamente na sua cabeça. Facilita um pouco sim. Então se você quer utilizar só para quesito de estudo, para decorando ali as áreas do céu, é indicado, mas nada assim para levar muito a sério para a hora da prova. Vamos então para a próxima parte. A próxima parte que eu separei não cai nas provas seletivas, mas como eu disse, é a parte da teoria que eu queria estar falando para vocês. Vou dar pausando aqui e já volto. Bom, pessoal, para mim, essa parte daqui foi a fundamental para desenvolver meus estudos na parte do entendimento teórico da coisa. O que acontece? Na prova do terceiro treinamento que a gente teve, que é o treinamento das equipes selecionadas para as provas internacionais, teve uma questão. A maioria das questões, para falar a verdade, nas provas de carta celeste, não envolveu reconhecimento de céu ou coisas similares. Na verdade, envolveu justamente formas de projeção. E é por isso que eu trouxe essa parte aqui para vocês. Não é sobre decorar conceitos ou decorar nomes, mas é sobre formar a ideia de que é necessária para você estar entendendo como ocorrem as projeções.
Depois eu vou até trazer um exemplo para a gente estar treinando, que é sobre esse modelo aqui de projeção estereográfica, que vocês vão gostar, foi uma questão dos treinamentos, e que foi cobrado isso, mas foi cobrado de uma forma assim, bem simples, para a gente estar vendo como é bem tranquilo a gente estar entendendo essa parte também. Bom, existem as 4 principais formas de projeções. Vocês podem estar também se lembrando da geografia, da cartografia no caso, em que você pode estar projetando a sua esfera celeste, priorizando a deformação de certas características em relação a outras. Então, as 4 principais são a conforme, a equivalente, a equidistante e a afilática. O que isso significa? Basicamente, significa que na projeção conforme, uma das características da carta vai ser deformada em detrimento das outras, ou seja, as outras vão se manter ali bem aproximadamente similares à esfera celeste em si, enquanto aquela outra, que não vai ser tão utilizada nos cálculos que eu quero estar levando como base aquela carta, vai ser deformada. É basicamente isso. E a partir disso, você, dependendo dos seus interesses com a carta celeste, você vai estar optando pelo melhor estilo de carta. Isso não é o que acontece sim nas provas seletivas. Você simplesmente recebe uma carta e com base nela você tem que estar achando ali o que a questão lhe pede. Só que se você tiver esse conhecimento, vai ser muito mais fácil para você estar entendendo o que está deformado na carta, ou então o que você pode levar em consideração ou não pode na hora de estar desenvolvendo a sua resposta. E é por isso que eu tive que trazer isso aqui hoje, porque causa muita dúvida. Mas imagine a quantidade de dúvida que isso aí causa quando a pessoa não tem o conhecimento do que pode ou o que não pode levar em consideração. Isso daqui é uma coisa que a gente acaba conseguindo com a prática, mas que se você tiver essa base teórica da coisa, você vai estar conseguindo aí também ter bons resultados, ótimos resultados, na verdade. A primeira forma de representação é a chamada conforme. A conforme é quando não há deformação nos ângulos locais, ou seja, a forma das constelações ela se mantém a mesma da esfera celeste. E o principal tipo de representação da esfera celeste desse modelo é a estereográfica. A estereográfica ela é bem utilizada nas provas seletivas presenciais, eu até coloquei depois as 2 principais utilizadas, e aqui a gente pode estar olhando para ela. Ela é bem, vocês podem estar vendo que ela é bem intuitiva, é justamente o que você pensa quando você quer se referir às cartas celestes. E aqui você pode estar vendo, deixa eu estar dando zoom, que agora é o momento de dar zoom. A gente pode estar vendo que as constelações elas não aparecem deformadas. Mesmo estando aqui próximas às bordas da carta, que é justamente as áreas mais deformadas quando você leva em consideração outros modelos, você pode estar vendo que as constelações continuam aparecendo bonitinhas, como se a gente estivesse vendo uma foto ali mesmo da nossa área celeste, a área do céu. O que acontece? Como ele não deforma a forma, ele acaba deformando a área e também a distância ao centro. Então, você está supondo que a distância ao centro é proporcional à distância zenital, estaria errado. E eu vou estar depois mostrando uma pequena fórmula que você pode estar utilizando para esse caso da estereográfica, mas que não é necessário estar decorando, é basicamente só para a gente estar estudando um pouco como funciona essa projeção. Então, você está levando em consideração essa distância proporcional à distância zenital é uma coisa errada. E a segunda coisa é você estar também entendendo as áreas do céu. As áreas do céu elas vão apresentando deformação quanto mais próxima às bordas da carta ela está. Então, a constelação que ela parece ter ali um certo tamanho, na verdade, o seu tamanho, apesar de estar aparecendo ali com o formato correto, o seu tamanho não é exatamente aquele, principalmente quando se aproxima ali das bordas da carta. É basicamente isso que a projeção conforme ela nos traz. A segunda, a equivalente, é preservação da área. Também trouxe outra carta aqui, que é a de Aitoff. Essa daqui veio com uma qualidade de imagem um pouco ruim, um pouquinho ruim comparada à outra. Tentei melhorar, mas não deu certo, então infelizmente vai ter que ficar assim. Eu achei numa prova de treinamento, teve uma questão que envolvia esse outro modelo, que era para reconhecimento de céu. Claro que na hora da prova eles disponibilizaram uma carta à parte, mas como eu só encontrei esse modelo aqui pra gente estar vendo, tive que colocar ele aqui para vocês terem essa noção. A equivalente de Aitoff, as áreas do céu, elas são preservadas. Só que vocês podem estar vendo, ó, por exemplo, aqui nós temos Orion, nós temos Cão Maior. Vocês podem estar vendo aqui, o formato da constelação já começa a perder um pouco ali a sua base da esfera celeste. Então você tem ali, por exemplo,
Olha aqui, essa aqui é a constelação de Auriga. A constelação de Auriga, você pode estar vendo aqui as estrelas meio deformadas, certo? Decora aqui como ela está desenhada aqui. E eu vou estar passando agora para a carta celeste em que não está deformada. Você percebe a diferença? É justamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Enquanto as áreas do céu elas estão bonitinhas, elas estão assim, bem próximas à realidade, nós temos deformações tanto na distância ao centro, que nesse caso é uma carta assim, com formato elíptico, e também nós temos na questão do formato da própria constelação. Isso acaba influenciando um pouco, mas é como eu disse, depende das necessidades do astrônomo. Então, se você quiser, ele está se referindo às áreas e não à forma ou até mesmo à distância central, você pode estar utilizando a projeção de Haithoff muito bem. A equidistante é uma das cartas mais legais, porque é uma das mais cobradas das provas seletivas, que é quando a distância ao centro é proporcional à distância zenital. E você pode estar simplesmente utilizando uma regra de 3 para estar calculando essa distância zenital. E aqui nós temos a equidistante azimutal, que, como você pode estar vendo, na borda das cartas você já tem uma deformação do formato das constelações e das suas áreas, mas em comparação, você pode estar facilmente achando aqui o centro da carta, está calculando, por exemplo, a distância zenital, a distância central de Mintaka, utilizando uma regra de 3 com o tamanho da carta total, você pode estar aí achando a distância zenital muito próxima ao valor real encontrado caso você fizesse a medida ali por meios da esfera celeste. Então é uma carta bem legalzinha, cai muito nas provas iniciais das seletivas presenciais. Então, se você quiser estar treinando por uma, eu indico a equidistante azimutal. Vamos então para a última, que essa daqui ela é bem diferentona. É a afilática. A afilática ela é basicamente não se preserva nada condiz ali com a realidade. E o que acontece? Ele justamente utiliza essas pequenas variações para estar gerando uma carta que, apesar de não ser totalmente verídica, digamos assim, ela apresenta variações que auxiliam ali todas na medida. Porque me fugiu a palavra agora, mas vamos supor, você modifica tudo para estar conseguindo dados mais precisos em mais ou menos tudo. Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. É como se você modificasse todas as 3 características de uma carta celeste para que você não tivesse discrepâncias tão grandes de apenas uma. Agora sim ficou uma boa explicação. Me perdoa aí pelas outras explicações. E assim, agora vocês vão levar um susto, porque é realmente diferente. Temos a representação de Bond. Eu não consegui achar uma foto dela, infelizmente. Então, só tinha fotos de cartografia mesmo. Mas isso daqui é basicamente uma projeção de Bond, uma projeção afilática. Vocês tentem imaginar aqui a projeção da esfera celeste. Nós teríamos aqui, por exemplo, Órion. Nós teríamos também outras constelações, e todas elas teriam todas as suas características modificadas. Então, como essas aqui são partes da cartografia que não caem nas provas, eu não me preocupei de estar procurando aí uma imagem boa para estar simplificando isso. Então eu resolvi fazer esse pequeno esboço de como seria essa carta. Então nós teríamos aqui essa carta equatorial, esse aqui seria o Equador, e aqui nós teríamos 2 trópicos, que eu também não fui muito rigoroso em estar escolhendo o trópico de Câncer e de Capricórnio. Então não leve muito em consideração essa carta, só para vocês terem uma noção de que uma carta afilática ela é bem contraintuitiva, mas que também ela é muito funcional, ela é bem aplicada aí na astronomia, não nas provas seletivas, mas na astronomia em si como disciplina. Aqui eu coloquei a observação que eu já falei, que as projeções mais utilizadas são a estereográfica e a equidistante azimutal, as duas mais comuns aí nas provas das seletivas. E agora a gente vai utilizar, justo porque essas duas caem mais, eu vou estar fazendo uma pequena introdução a elas, porque é essencial você ter esse conhecimento. A primeira é a estereográfica, porque ela é a mais simples. E também é uma que mais cai nas provas, apesar da equidistante azimutal ser aí a principal do início das seletivas presenciais. Bom, a estereográfica ela é basicamente uma projeção
que ela utiliza um plano tangente à esfera. Então, esfera, plano, tangenciou, e aqui nós temos a sua projeção. Aqui nessa figura nós temos a esfera celeste, que eu representei por esse círculo, e essa reta corresponde ao plano tangenciando ela. Como você pode estar vendo, é como se você tivesse como base um ponto inferior, ou seja, supondo que esse ponto de tangência seja o zênite, o nadir está sendo utilizado como base para a gente estar fazendo as medições e está projetando ali as imagens das estrelas na carta. Então imagine aquele estilo de projeção cônica, certo? Que você tem... Você já deve ter visto isso, cai muito até em provas de Enem. Que você tem vamos colocar um objeto qualquer. Vamos utilizar como analogia uma sombra. Você tem você, certo? Você é essa pessoinha. E você está no chão. E bem aqui em cima de você tem uma lâmpada pontiforme que tem raios divergindo. Dessa forma aqui. Eu queria estar fazendo todos os raios, mas eu estou fazendo só os dois aqui para estar entendendo que é de uma forma cônica. Que é justamente o que a gente está utilizando como base aqui para essa representação. Só que essa lâmpadazinha pontiforme estaria coincidindo aí com o nadir. E é por isso que a gente tem esse tipo de projeção estereográfica. E o que acontece? A gente tem que achar a partir dela essa formulazinha que eu já deixei pronta aqui pra gente, caso vocês queiram estar copiando, mas que não faz muito sentido estar aprendendo agora. Isso aqui é mais treinamentos, que basicamente fala que a distância zenital, ou seja, a distância zenital mesmo da estrela, aquela distância que se você estivesse na esfera celeste você mediria, é igual a 2 vezes o arco tangente da razão entre a distância da estrela ao centro da carta sobre o raio da carta. Nossa, mas de onde veio isso? Veio tudo dessa geometria aqui. Eu vou estar escrevendo porque é bem rapidinho de estar demonstrando essa fórmula. O que acontece? Nós temos aqui a esfera celeste e vamos supor que a gente vai projetar um hemisfério. Beleza? A gente vai representar aqui esse hemisfério visível, separado aqui pela linha do horizonte, que eu representei em azul. Nós temos então uma estrela, vou pegar uma estrela qualquer, que eu também representei em azul, que eu deveria ter dado nome para ela, mas eu vou colocar depois. E essa estrela, ela apresenta uma distância zenital z, e também tem uma só projeção. Eu tenho que realmente desenhar aqui a projeção, porque senão vai ficar meio estranha. Pronto, aqui nós temos a projeção da estrela, também em azul, na carta celeste. Sabendo disso, sabendo que essa distância aqui, o zênite coincide com o centro da carta, a gente tem que essa distância daqui é Rzinho, que é esse Rzinho daqui, distância centro da carta, e aqui é o Rzão, que eu botei R carta, para a gente justamente estar diferenciando do R esfera, que seria a distância esfera celeste, a distância de raio da esfera celeste. Bom, o que acontece? A primeira coisa que você pode estar percebendo é que existem diversos triângulos aqui que precisam ser estudados. O primeiro deles é este bem daqui. Deixa eu estar escrevendo para vocês. Vamos chamar esse ângulo de θ. Perfeito? Esse ângulo θ, ele está fazendo parte, certo? Desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Eu vou passar aqui o mouse para a gente não estar poluindo a imagem. Nós temos esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, com o ângulo de 90 graus aqui no zênite. Porque você já deve ter percebido que é um ponto de tangência e por isso forma 90 graus. Esse ângulo θ, vamos estar escrevendo aqui como seria a fórmula da sua tangente. A gente teria que a tangente de θ é igual a Rzinho sobre 2 vezes o raio da esfera, que eu vou estar colocando simplesmente como Ezinho para a gente estar facilitando a nossa escrita. Bom, vamos agora aqui para a segunda parte da nossa resolução. Bom, pessoal, a segunda parte ela é basicamente perceber o seguinte. Você já deve ter visto na escola que quando você tem um círculo, uma circunferência, no caso, e você tem 2 ângulos, sendo que esses ângulos têm que se posicionar da seguinte forma. Aqui está o centro, e você tem esse ângulo alfa, perfeito? Mas ao mesmo tempo você tem um outro ângulo que tem vértice na própria circunferência, mas
os seus dois extremos coincidem com os extremos de alfa, ou seja, ele abarca ali o mesmo ramo de circunferência, o mesmo arco de circunferência do ângulo alfa, chamar ele de θ, você vai ter que alfa é igual ao dobro de θ. Como que a gente vai estar passando isso aqui para a nossa esfera celeste? Se a gente considerar isso daqui uma representação, isso aqui é uma representação plana. Então, como isso daqui corresponde a uma circunferência, e você tem que o ângulo Z e o ângulo θ abarcam este mesmo arco aqui, e que o ângulo Z satisfaz aquela mesma, o ângulo Z não, o ângulo θ, satisfaz aquela mesma ideia que a gente teve agorinha, ou seja, ele tem vértice na própria circunferência, a gente vai ter que θ é igual a metade de Z. Z sobre 2. E vocês já entenderam de onde surgiu esse fator 2 aqui no nosso cálculo. Mas vamos retornar aqui porque a gente está agora trabalhando com essa parte ainda da questão. Depois que a gente pega essa ideia, é fácil a gente estar percebendo que a gente precisa isolar este Z de forma que fiquemos com um arco tangente. Bom, agora a questão ficou bem tranquila. Vamos estar isolando Z. Eu já podia ter dito que Z é igual a 2θ. Então, nós temos aqui Z igual a 2θ, e como 2θ é igual a tangente, e como θ é igual ao arco tangente de R sobre 2RE, a gente vai ter a seguinte equação. Arco tangente de R sobre 2 raios da esfera. Nossa, mas tem uma pequena diferença. E a pequena diferença é esse raio da esfera. Agora essa próxima parte ela é bem mais legal, porque também envolve a mesma coisa, só que tem uma pequena diferença que eu vou estar mostrando para vocês. Bom, bem aqui, a gente tem que achar uma relação entre o raio da esfera e o raio da carta. E essa relação ela é bem legalzinha de estar percebendo. Por quê? O que você vai ter que utilizar como base? Você vai ter que perceber que essa mesma ideia que a gente utilizou para Z e para θ se aplica para o ângulo formado por esse ângulo daqui. Eu vou ter que representar por outra cor. Deixa eu colocar um vermelhinho. Este ângulo daqui, que eu vou estar chamando de alfa, se aplica também essa mesma ideia. Por quê? Se você for ver esse ângulo de 90 graus aqui, ó, ele abarca todo este quarto de circunferência, que também é abarcado por este ângulo. Portanto, alfa é a metade de 90, e a metade de 90 é 45 graus. Em outras palavras, nós temos aqui um triângulo retângulo com ângulo igual a 45 graus, que é um triângulo isósceles. Então, este lado aqui do triângulo, deixa eu colocar aqui com o mouse, este lado aqui, ou seja, 2 vezes o raio da esfera, o diâmetro da esfera celeste, é igual ao raio da carta. E assim nós terminamos, voltar para o azul, pronto. Nós terminamos a questão dizendo que Z é igual a 2 vezes arco tangente de R, como 2RE é igual a R carta. E agora que nós terminamos, vamos para o nosso próximo... Opa, faltou um pequeno detalhe. Agora que nós terminamos, então, a nossa resolução, nós pegamos agora a ideia de como essa fórmula ela é encontrada, nós vamos falar sobre a parte muito importante da carta estereográfica. Ela também se aplica à próxima carta, mas eu quero estar falando primeiro, levando em consideração ela. Então, pessoal, o que eu queria trazendo aqui para vocês é sobre a possibilidade de estar medindo o azimuth da carta estereográfica a partir de uma simples medida de transferidor. Isso também se aplica à equidistância azimutal, só que como a estereográfica foi a primeira que eu trouxe aqui para a videoaula, eu vou basicamente ensinar nela e vocês podem estender esse conhecimento para a próxima carta. O que acontece? A carta estereográfica ela é basicamente uma circunferência. E quando você vai realizar qualquer tipo de medição nela, você precisa primeiramente achar o seu centro, tanto na estereográfica quanto na equidistância azimutal. Mas vocês vão conseguir estar estendendo esse conhecimento, como eu disse anteriormente para vocês. O que acontece? É preciso que você tenha alguns pequenos conhecimentos de desenho geométrico, ou seja, algumas construções geométricas você precisa ter em mente na hora da realização da sua prova de carta celeste. Não é difícil, é um conteúdo muito simples, então se você ainda não teve contato com essa matéria, pode ficar despreocupado, mas é importante que você tenha antes das provas seletivas e que já comece a ter contato com essa
essa nova área da geometria, que é muito importante para você estar realizando aí sua prova satisfatoriamente. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui algumas dicas. Não vai ser nada muito complexo, também nada muito detalhado, até porque eu não estou aqui com os materiais necessários para a gente estar tendo essa videoaula, mas você, assim, pequenas observações que são necessárias fazer antes que vocês realizem a prova. A primeira delas é como está achando o centro dessa circunferência que delimita aí a carta celeste. Existem várias formas de estar encontrando o centro de uma circunferência, mas a principal delas é a seguinte. Eu vou estar aqui separando as coisas e já volto. Bom, pessoal, essa ideia é bem simples e ela se aplica da seguinte forma. Primeiramente, você vai desenhar um segmento de reta que parta de um ponto da circunferência e vá a outro, qualquer. Deixa assim um ponto com bastante espaço para justamente você conseguir estar trabalhando bem. E você vai traçar a mediatriz dele. Vocês vão perceber que no meu desenho não vai ficar muito bom, porque eu tô assim aqui sem nada, e o aplicativo que eu uso também, ele não é muito bom para desenho geométrico, mas na hora da prova vocês vão conseguir estar fazendo tranquilamente. Eu vou estar utilizando o centro como base, porque eu já tenho o centro aqui desenhado, mas para vocês vão ver que a mediatriz ela vai estar coincidindo. Então você vai desenhar a sua mediatriz, sabendo que a mediatriz é uma reta perpendicular àquele segmento, que ao mesmo tempo apresenta perpendicularidade com aquele segmento e ao mesmo tempo corta ele no seu ponto médio. E essa reta, ela automaticamente vai coincidir com o raio da circunferência. Portanto, vai passar pelo seu centro. Só que como uma única reta não delimita, ela não define um ponto, é preciso que a gente tenha no mínimo duas retas ali se cortando no ponto que vai ser o nosso centro. E, portanto, precisamos realizar esse mesmo processo uma segunda vez, em um ponto completamente distinto do anterior. Tá desenhando aqui. Opa! Tá desenhando aqui para vocês. Não ficou muito bonito, mas vocês conseguiram entender a ideia. Na hora vocês vão ter régua, compasso e muitas outras coisas que vão estar facilitando aí o seu desenho. Assim que você encontra o centro, eu vou estar apagando, mas vocês provavelmente vão deixar na hora. Você encontra o centro, você basicamente resolveu 90% dos problemas da carta, porque a partir daí você consegue resolver muita coisa para a sua prova de carta celeste. O próximo passo é estar achando um dos polos para a gente estar definindo o eixo norte-sul. A partir disso, você pode estar, por exemplo, utilizando a estrela Polaris, se for hemisfério norte, é a mais simples. Ou você pode estar utilizando o Cruzeiro do Sul, que eu já mostrei na aula de céu, e Peacock, que é a alfa do pavão, para estar utilizando por meio daquele método lá que traça a reta que liga a estrela do pavão com a outra. Você pode estar encontrando ali também o Polo Sul. Como essa não é uma videoaula assim voltada especificamente para isso, eu recomendo vocês tirem a aula de céu antes de estarem continuando aí seus estudos, porque eu explico isso bem direitinho lá. Vamos continuar então. Essa carta daqui é mais simples, foi até uma coincidência, porque eu encontrei ela numa das provas de treinamentos. E aqui nós temos uma região do hemisfério norte, portanto, já mostrei até aqui, temos a Polaris bem aqui, fazendo parte da constelação da Ursa Menor. Assim nós conseguimos traçar, simplesmente traçando aqui, passando pelo centro, nós traçamos, era para ficar mais bonitinho. Deixa eu tentar traçar de novo. A situação não tá legal, mas tudo bem. Vocês conseguiram entender que esse daí é o nosso meridiano local. Ele basicamente abarca ali os pontos norte, sul, os pontos cardeais norte e sul, o centro da circunferência e, portanto, ele se trata de um segmento de reta. Eu coloquei lá no final da videoaula, mas é muito importante estar frisando também que qualquer círculo máximo que esteja ou nesta carta estereográfica ou na carta equidistante azimutal, ele tem seus extremos como sendo diametralmente opostos. Então, por exemplo, voltando aqui na outra carta, nós temos aqui a eclíptica, que é um círculo máximo. Se você for ver ambos esses pontos extremos dela, eles são diametralmente opostos. Aqui nós temos o Equador, também é. E uma pequena curiosidade é que quando o círculo máximo passa pelo zênite, ele precisa aí estar representado como segmento de reta. É fácil estar vendo isso pela própria ideia da projeção.
Então, é uma ideia que pode parecer, assim, fácil à primeira vista, mas que na aplicação de uma prova, você estaria respondendo na velocidade da prova, às vezes pode passar despercebido, então é bem legal você estar tendo essa ideia desde já. E foi basicamente isso que a gente aplicou o meridiano local, que também é um círculo máximo, se você for entender o plano meridiano total, e portanto também tem seus extremos diametralmente opostos. Aqui vocês podem estar entendendo pelo esboço da imagem, é tudo no esboço aqui que eu vou estar trabalhando com vocês, mas temos ele com os pontos extremos nos pontos cardeais norte e sul, que eu até vou precisar estar delimitando aqui. Norte e sul. A segunda parte é basicamente a gente está traçando os pontos cardeais leste e oeste. Isso é bem simples se você se lembrar daquela regra da mão esquerda, que você aponta para o norte e você consegue estar descobrindo aí o movimento de rotação da sua esfera celeste. Apontando ali para a estrela Polaris, você pode estar vendo que a esfera se movimenta desta forma, certo? Acho que dá para entender aí pela câmera que eu estou tentando demonstrar. E essa forma vai fazer com que o nosso leste fique à esquerda e o nosso oeste fique à direita. Bem simples. Depois disso, nós vamos estar escolhendo aqui uma estrela qualquer. Eu vou estar escolhendo Sirius, que é a alfa do cão maior. Marquei aqui, ó. Vou estar marcando com X para estar mais visível, para a gente estar achando o seu azimuth. Então, como o azimuth ele é contado norte, leste, sul, oeste, nesse sentido, nós temos que o azimuth ele vai crescer desta forma. E, portanto, traçando aqui esta espécie de meridiano que passa pela estrela, nesse meridiano que eu estou chamando aqui é normalmente conhecido como o vertical de um astro, que seria o semiplano que vai estar contendo ali aquele astro. Então, o vertical de Sirius é esse daí que eu vou estar representando com a sua projeção, a sua linha representada aí por este segmento de reta com o centro no nosso polo, nosso zênite. Então, pessoal, agora que a gente conseguiu todo esse valor, a gente vai ter que o azimuth é igual a este ângulo. E como já mostrei para vocês, esse ângulo pode ser facilmente medido com um transferidor. A mesma ideia se aplica à carta equidistante azimutal. Só que tem um pequeno problema. Você pode estar medindo este ângulo com o transferidor. Agora, na estereográfica, você não pode estar medindo, por exemplo, utilizando medições de... Você não pode estar utilizando as mesmas proporções que você utilizaria numa equidistante azimutal, já vou estar mostrando para vocês, para estar medindo, por exemplo, a distância zenital. Você tem que jogar naquela fórmula que eu mostrei ali, que eu mostrei a demonstração. E a outra coisa é que se você, por exemplo, for medir distâncias angulares, você não pode estar medindo também simplesmente por meio de um transferidor ou de uma régua. Isso iria te dar uma resposta correta por conta da deformação que eu já falei para vocês. Então, se você for medir aí a distância angular, por exemplo, você precisa primeiramente traçar um círculo máximo. Normalmente as questões, principalmente iniciais, elas te dão esse passo a passo. Mas se você está começando agora e quer ter essa noção, basicamente você traça ali um círculo máximo. Com base nele e nas medidas que você tem certeza que são confiáveis, você vai ter que traçar ali provavelmente um triângulo esférico e ter uma pequena ideia de trigonometria esférica para estar trabalhando com isso. Mas foge um pouco do assunto dessa aula, então seria uma coisa mais avançada, mas que você consegue estar pegando, essa daí você consegue estar pegando com a prática. Então, pessoal, agora nós vamos continuar com a leitura da carta equidistante azimutal. Então, pessoal, agora vamos para a equidistante azimutal. Ela basicamente segue essa simples regra de 3 aqui, que eu já vou estar explicando para vocês o que significa, e a mesma ideia do azimuth da estereográfica. A regra de 3 ela basicamente diz o seguinte: a medida da distância de uma estrela ao centro da carta, que é dada por Z', está para a distância zenital real da estrela, assim como o raio medido da carta está para o ângulo de 90 graus. Isso daqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o que isso daqui significaria. Bom, aqui nós temos a nossa carta celeste, tem até um risquinho aqui, deixa eu estar ajeitando, que ela basicamente vai nos dizer o seguinte: a gente chega aqui e decidimos que nós queremos medir a distância zenital de uma estrela Sirius, que foi a mesma que utilizamos na estereográfica. Quando nós queremos medir a distância zenital de Sirius, a gente pode facilmente estar utilizando aquela mesma regra de 3, que seria
está ligando, fazendo uma reta, um segmento de reta, que liga a estrela ao centro e está medindo essa distância. Simples assim. Depois, ou então até antes, a gente mede o raio da carta e encontra um valor, eu acho que eu simbolizei por Rzinho, sim? Então Rzinho, para esse raio da carta. Simplesmente fazendo uma regra de 3, a gente pode estar dizendo que Z, ou seja, a distância zenital real, é igual a Z' vezes 90 sobre R, encontrando aí o valor da nossa distância zenital em graus. É muito simples, é basicamente uma regra de 3 que a gente pode estar aplicando. E para o caso do azimuth, a gente vai estar utilizando a mesma ideia. Aqui, por exemplo, nós também temos a estrela polar, então nós ligaríamos aqui, encontraríamos o eixo norte-sul, meridiano local, e a partir dele nós poderíamos estar também fazendo aqui o azimuth. Essa carta é bem parecida com a outra, para falar a verdade. Elas são bem parecidas. E você pode estar achando o azimuth. E a mesma ideia se aplicaria, por exemplo, se você tivesse que calcular algo que não estivesse ali compreendido nas coisas não deformadas pela carta. Por exemplo, o azimuth na distância zenital você precisaria, se você tivesse que calcular algo a mais, vamos supor, se fosse, por exemplo, a declinação de um astro, você precisaria estar utilizando, no caso, uma outra ideia, que seria a de... como que se chama? A da trigonometria esférica. Então, pessoal, isso daqui foi basicamente o que eu queria estar mostrando para vocês. Foi eu basicamente só passando realmente por cima do que seria o conteúdo de carta celeste e como que isso pode ser aplicado nas provas seletivas presenciais. Eu sei que é um conteúdo um pouco avançado para vocês, então foi por isso que eu basicamente dei uma noção teórica do que realmente algo prático, apesar de eu ter desenvolvido um pouquinho aqui da prática para vocês já terem um pouco dessa ideia. Então, se você gostou dessa videoaula, segue a gente aí no nosso canal no YouTube, que nós vamos continuar postando nossas videoaulas até o fim desse processo seletivo. Estamos continuando aí postando mais coisas no Instagram, então segue lá para estar acompanhando, é lá onde a gente tem mais contato com vocês. E continua seguindo aí nosso projeto Olympic Birds, que a gente está aí incentivando as Olimpíadas do nosso país. Vejo vocês então na nossa próxima aula.